Afinal de contas, maior é o que serve do que o que é servido, né? Um exemplo aqui Perdão, queridos, mas era hora do apelo. Vamos chegar junto aqui. Chegar junto aqui. E esses 3 irmãos aqui estarão sendo recebidos por aclamação, né? Que é pessoas que já são convertidas, batizadas em outras igrejas, por imersão, né? Claro, já convertidas. Então, não temos que ficar batizando quem já foi batizado e já era convertido. Claro, se alguém não é convertido, desce as águas só na emoção, sem saber o que está fazendo, não se converteu, tomou um banho, né? Não é batismo. Mas, no caso deles, foram batizados, está aqui, né? A irmã Marlene, a irmã Amanda, o irmão Vinícius. Vamos aplaudir o Senhor pela vida deles. Isso. Vamos ter uma oração por eles aqui. Chamar o Marcão. Marcão, vem aqui orar por eles. Glória a Deus. Aleluia. Então, estenda as suas mãos direitas aqui. Deus, muito obrigado, Senhor, pela dona Marlene, Senhor Amanda, Vinícius. Muito obrigado, Senhor, por eles que já conhecem o Senhor, que já participavam de outras igrejas, Senhor, e hoje, Senhor, estão sendo recebidos aqui nessa família. Nós agradecemos ao Senhor por toda a história, Senhor, deles, de tudo aquilo que eles já viveram, mas nós te pedimos, Senhor, faça de novo, Senhor, algo que possa contribuir, Senhor, para essa igreja local. Pai, use a vida deles, Senhor, naquilo que eles têm de testemunho, em suas histórias de vida. Deus, e que muitos possam crescer e amadurecer e serem consolidados a partir da vida deles. Deus, muito obrigado. Em nome de Jesus, que muitos possam ser alcançados através da vida da dona Marlene, da Amanda, do Vinícius, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, pela vida deles, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Parabéns. Deus abençoe. Pode sentar, fique à vontade. Aleluias. Agora vamos entregar esses diplomas aqui. Antes de descerem as águas, eles tirarão a foto e darão um breve testemunho. Pedimos às testemunhas, né, aos popularmente chamados padrinhos, venham aqui para entregar o diploma e sair na foto, junto com o Luiz, aqui o Tiago, a Alícia, junto com o Jefferson, a Maísa. Então vamos vir aqui à frente, rapidamente aqui em cima. Venham aqui para tirar foto. Vou até afastar o púlpito aqui para não atrapalhar a foto. Glória a Deus. Então, bom, vamos pela ordem aqui. O Luiz, quem vai? Do Luiz aqui primeiro. Estão vindo aí, né? Isso. Luiz Felipe, Deus abençoe. Já entrega aqui. Da Alícia, isso, já entrega aqui. Do Tiago, já entrega aqui. Chega os dois, um de cada lado. Aí afasta mais um pouquinho para todo mundo sair na foto. Do Jefferson, da Maísa. Glória a Deus. Aí. Mais uma. Jesus. Ok, vamos aplaudir o Senhor. Você pode levar embora, hein? Leva embora o papel, você não vai molhar. Depois, no final, você entrega. Então, vamos começar aqui com você. Como você chegou a esse dia e como você entregou a sua vida a Jesus e por que você está aqui? Como foi a sua história, Alícia, 14 anos? Graça e paz, igreja. Bom, não é fraca não, ó. Bom, eu fiz uma colinha aqui, porque eu não tenho uma comunicação muito boa. Então, como graças a Deus eu nasci aqui na igreja, eu não convivi com nenhuma outra religião, como também eu já fui apresentada aqui na igreja, aprendendo de Cristo em casa com os meus pais, e aceitei Jesus aqui nessa igreja. E assim, na minha infância, de uns
10, 11 anos de idade, eu vinha para a igreja, mas eu não gostava muito. Eu só vinha por vir mesmo na igreja. Aí já hoje, em vez de ser influenciada, eu tento ser influência nessa parte espiritual. E o batismo, além de ser uma ordenança, ele vai me ajudar muito ainda nessa caminhada com Cristo e também vai me ajudar a ser uma pessoa melhor na relação na minha vida espiritual. Graça e paz, igreja. Então, meu nome é Maísa, tenho 16 anos e eu vou ler meu testemunho para vocês. Tem uma pessoa que sempre me falava, ou você volta para a igreja por amor ou pela dor. Infelizmente, eu voltei pela dor, mas aqui eu encontrei o verdadeiro significado de amor. Em 2022, eu fui para a JC e lá foi incrível. Mas quando eu voltei de lá, eu continuei vivendo a vida que eu vivia antes, mesmo sabendo que não era aquilo que Deus queria para mim. E as coisas foram ficando difíceis, foram acontecendo coisas que me machucaram muito. Eu senti um vazio enorme e estava sempre tentando preencher em festas, com pessoas, coisas momentâneas. E aquele vazio continuava no meu coração. Então, teve o retiro no começo desse ano, e eu estava péssima, estava destruída emocionalmente, estava passando por coisas que eu sei que eu me permiti passar. E lá Jesus falou muito comigo, tive várias respostas e também tive a certeza do que eu queria para a minha vida a partir daquele dia, que era estar aqui hoje. E desde então eu estou aqui, vivendo coisas incríveis, conhecendo pessoas que me fazem bem e que me aproximam mais e mais de Deus. Aqui eu me sinto completa, aqui eu me sinto feliz, amada, cuidada, aqui eu me sinto em casa. Claro que se hoje eu estou aqui, foi porque Deus queria que eu estivesse aqui e Ele me escolheu para estar aqui. Mas eu não posso deixar de agradecer a Rai por não ter desistido de mim em nenhum momento. Só Deus sabe o que já vivemos e o que já passamos. E eu sou extremamente grata pela vida dela. Calma aí. Agradecer a Vi também, que sempre esteve ao meu lado, segurando a minha mão e me incentivando. A minha mãe, por sempre me aconselhar, porque sei que se eu estou aqui hoje também, foi porque ela orou incansavelmente. Obrigada, Pai, por sempre ter me dado um empurrão daquele seu jeitinho. Obrigada, Dil e Bruno, por ter me recebido na casa de vocês nas células e me receber com tanto carinho. E muito obrigada, MBM, por me receber com tanto amor. E esse dia, com certeza, vai ser o dia mais importante para mim. Obrigada a todos vocês que estão presentes. Eu amo vocês. Uhul, bem alto! Oi, pessoal, graça e paz. Meu nome é Luiz, tenho 12 anos e vocês sabem, conseguem perceber, né, que sou bem novo, mas eu quero dizer que eu entendi que Jesus entrou na minha vida e que o batismo é uma ordenança de Jesus. E eu quero obedecer e seguir Jesus em tudo, por isso estou me batizando nesta noite. Mas para contar meu testemunho, eu também quero dizer que vocês imaginam que eu não passei por muitas coisas na minha vida. Mas uma pergunta que me fizeram na classe do batismo e a pergunta é: se Jesus não tivesse entrado na minha vida? Eu sei que existem crianças na minha idade fazendo tantas maldades, adolescentes com 12 anos que são terríveis. E eu tenho certeza de que eles precisam do amor de Jesus. E eu sei que Jesus entrou na minha vida. Ele mudou a minha história. E eu quero cumprir a grande comissão de Jesus e abençoar os outros, seja hoje com 12 anos, ou 15, ou 20, e por toda a minha vida. Eu faço esse compromisso com Deus e vocês agora, que me ouvem, porque eu vou obedecer ao Senhor por toda a minha vida. E a maior bênção e maior alegria que o ser humano pode receber é ter Jesus no seu coração.
Quando eu entrei na igreja aqui, foi em 2017, 2018, quando a Nair, irmã do Jair, chamou a minha mãe para ir para a célula e também para ir para a igreja. Acho que em 2019 teve o acampamento Kids, foi muito legal, e que eu entreguei minha vida a Jesus e conheci mais dele. Em 2022, eu me reconciliei, já que em 2020 eu me afastei um pouco, mas em 2022 foi um ano de reconciliação, já que eu fui no EJC e foi uma maravilha, né? Eu aprendi mais de Cristo e depois, nesse ano, 2023, fui pelo retiro e decidi lá que eu queria me batizar porque era uma ordenança e que eu queria viver com Cristo a minha vida. E é isso. Boa noite. Boa noite, a paz. Só tenho a agradecer a Deus por ter cuidado de mim, ter me dado muito livramento, por tudo que eu já passei, ter vivido. Deus transformou meu coração, mudou meu jeito de ser, de viver, de agir, de pensar. Hoje eu sou um servo do Senhor e estou muito feliz de estar me batizando aqui hoje. Faz um contraponto quando você foi para o mundo e voltou. Tá. Aí você viu que é bem melhor. Graças e paz, igreja. Muito feliz de estar aqui. Essa semana eu fiquei muito ansioso para vir aqui dar o meu testemunho. Eu pensei sobre como que eu vou começar meu testemunho, né? E eu lembrei de algo que foi dito na célula do Marcão, pelo Marcão e pelo Gávila, onde eles perguntaram para a gente lá quanto tempo demora para um pregador montar uma pregação. E aí, alguns falaram que demora uma semana, outros falaram que demora um mês, um ano. E, na verdade, demora uma vida inteira. Para o pastor subir aqui e dar uma pregação, ele demorou a vida inteira dele se preparando. Então, meu testemunho não vai fugir muito disso. Eu queria falar sobre a minha vida inteira de uma forma bem resumida, assim. Antes de eu nascer, quando a minha mãe ainda estava grávida de mim, ela estava no início da gravidez ali, e ela não sabia ainda qual seria o sexo da criança, não sabia se seria um menino ou uma menina, não sabia qual nome daria para aquela criança. E como meus pais sempre foram cristãos, sempre, desde que eu nasci eles são cristãos, e eles sempre frequentaram essa igreja também, eles estavam num momento ali de oração, numa vigília aqui na igreja, e tinha uma profeta, que minha mãe me contou o nome, mas eu esqueci o nome dela. E essa profeta foi orar pela minha mãe. E ali na oração, ela colocou a mão sobre a barriga da minha mãe. E Deus usou a vida daquela profeta para falar para minha mãe que nasceria um menino, que seria um grande homem de Deus, um grande líder de Deus, e que o nome teria que ser Tiago, seria Tiago. E aí eu nasci. Na verdade passou o tempo, né, da gravidez, se formou ali, né, descobriu realmente que era um menino, né, que ia nascer, e aí eu nasci com Deus, minha mãe colocou meu nome de Tiago, realmente. E a minha infância eu passei toda na igreja, a minha infância inteira foi na igreja, cresci com muita gente aqui, muita gente lembra de mim, eu lembro de muita gente, e eu gostava de vir para a igreja, na época era na Avenida Santo André, a igreja. E eu gostava de vir para a igreja, não só por causa que tinha as crianças dali da minha idade que a gente brincava, se divertia ali no estacionamento da igreja, como também eu gostava de estar na presença de Deus. Só que, com o passar do tempo, ali, quando eu fui entrando na minha adolescência, eu fui conhecendo pessoas, sendo influenciado por pessoas do mundo, e eu não sentia mais a presença de Deus quando eu vinha para a igreja. Eu vinha para a igreja, ficava sentado no banco, esquentava o banco, né, e só ficava pensando lá fora nas coisas que eu queria conhecer lá fora. Eu tinha curiosidade de conhecer o mundo. E eu fui crescendo dessa forma. Eu participava dos eventos da igreja,
estava presente na igreja, mas com pensamento em outras coisas. Tive experiências com Deus nesse período, só que passava uma semana, 2 semanas, e eu já voltava aqueles pensamentos de querer conhecer o mundo de novo. E eu fui crescendo assim, dessa forma, um tempo, até chegar ali nos meus 18 anos, 19 anos mais ou menos, quando teve uma célula, foi para minha casa, e passou um tempo ali, aquela célula começou a se esfriar, as pessoas que estavam ali também começaram a sair, a desanimar, eu também comecei a desanimar. E quando a célula acabou, ali na minha casa, eu decidi que sairia da igreja, que não queria mais isso para a minha vida e tudo mais. E não demorou muito tempo para eu começar a conhecer novas pessoas no mundo, começar a fazer novas amizades. E essas amizades começaram a me chamar para sair, para ir para festas e tudo mais. E eu comecei a ir. Com o tempo, comecei a me envolver com pessoas lá, comecei a me envolver com garotas lá. E, num tempo, no começo era tudo muito legal, tudo muito divertido. Era uma diversão assim ilusória, mas até então eu não tinha esse conhecimento. Era divertido estar lá com aquele pessoal, dando risada, brincando. E, com o passar do tempo, os lugares que a gente começou a frequentar começaram a ficar mais intensos. A gente foi conhecendo novas pessoas. Essas novas pessoas tinham envolvimento não só com a bebida, mas tinham envolvimento também com drogas. E essas pessoas que tinham envolvimento com drogas conhecia pessoas que tinham envolvimento com a criminalidade. E quando eu me dei conta, eu estava ali naquele meio, né? Eu não praticava tudo que aquelas pessoas praticavam, mas eu era conhecido ali. Eu era respeitado por aquelas pessoas e conhecia todo mundo ali. E eu comecei a ver a situação daquelas pessoas, a situação que também me encontrava. Eu comecei a me questionar se realmente era aquilo ali que eu queria para a minha vida. Comecei a não ver futuro naquilo, não ver futuro no que aquelas pessoas faziam ali. E teve um dia que a gente saiu, eu e os meus amigos ali, a gente saiu em 3 carros, a gente foi para um baile ali, um baile de rua mesmo. E ali naquele baile na verdade eu já estava com esse questionamento sobre a minha vida, sobre o meu futuro. E ali parece que foi um estalo assim, de Deus na minha vida. Parece que eu despertei de um sono, o Espírito Santo começou a me incomodar. E quando isso aconteceu, eu estava numa roda de amigos ali, eu me afastei um pouco e comecei a observar os meus amigos, comecei a observar as pessoas que estavam ali. Eu comecei a ver que realmente aquelas pessoas estavam sendo manipuladas. Realmente aquelas pessoas estavam vivendo uma vida totalmente ilusória, uma vida totalmente enganosa. Elas se julgavam ser livres, mas na verdade elas eram prisioneiras dos seus próprios desejos, dos seus próprios vícios. E eu me encontrava ali naquele meio. Até que, em um momento, assim, enquanto eu me questionava, eu vi 2 crianças assim no meio daquelas pessoas. Tinha um grupo de jovens, e tinha 2 crianças ali no meio deles. E aqueles jovens estavam influenciando aquelas crianças a usarem drogas ali. E, nesse momento, eu fiquei muito, muito mal assim, quando eu vi aquilo. As pessoas que estavam ali achavam aquilo normal, como se fosse algo normal. Eu fiquei revoltado, comecei a me sentir mal. Falei para os meus amigos ali que eu iria embora, não queria mais ficar ali. E nisso eu peguei minhas coisas e fui embora. Fui para minha casa, peguei meu carro e fui para minha casa. E quando eu cheguei em casa, eu fui tomar um banho, porque eu estava me sentindo mal, comecei a orar para Deus, comecei a colocar todos os meus problemas ali diante de Deus. E comecei a pedir perdão, me arrependendo realmente de ter me afastado. E decidi que nunca mais ia sair. Não ia sair mais com aquelas pessoas, não ia mais frequentar aqueles lugares. E aí eu parei, realmente. Decidi que ia focar na minha vida profissional, no meu trabalho, nos meus projetos. E passou um tempo, passou alguns meses assim. As pessoas continuavam a me chamar para sair, continuavam a me ligar. E eu sempre dava uma desculpa que eu não queria mais fazer parte daquilo, mas também não voltava para a igreja. E teve um momento em que eu estava focado num projeto meu, que eu faço música, eu sou produtor, e eu estava produzindo um projeto meu e de outros artistas também. E eu fui dormir tarde aquele dia, e quando eu fui dormir, eu tive um sonho onde Deus ele me revelava que se eu não voltasse para a presença dele, eu ia morrer, eu ia ser morto.
Porque no sonho eu estava, resumidamente para vocês, eu estava num exército, na linha de frente de um exército, e eu era capturado pelos meus inimigos. E esses inimigos me levavam para o general deles lá, e o general, quando descobria quem eu era, porque ele perguntava o meu nome, eu falava que meu nome era Tiago, o nome que Deus escolheu para mim antes de eu nascer, ele começava a comemorar. Dizia para os outros soldados dali, abaixo dele, que eu era um dos filhos do Todo-Poderoso, portanto existia poder dentro de mim, que eu era filho de Jesus Cristo. E esse poder que ele precisava para poder vencer a guerra ali naquela região. E ele me separava dos outros prisioneiros que foram capturados junto comigo ali e me levava para uma sala. Naquela sala ele iniciava um ritual satânico para sacrificar a minha vida. Deus me revelou isso em sonho. Eu acordei no meio da noite, depois disso não consegui mais dormir, comecei a clamar a Deus e tive uma experiência horrível assim no meu quarto, porque eu via como se fossem vultos passando por cima de mim, assim. Eu comecei a orar, consegui orar, chorar e clamar a Deus. E na manhã seguinte eu levantei, comecei a orar a Deus, coloquei tudo de novo diante dele, toda a minha vida diante dele. Ele começou o Espírito Santo me fez lembrar das pessoas que ele tinha colocado na minha vida quando eu estava afastado, pedindo para mim voltar para Deus. E eu lembrei de muitas pessoas, lembrei da igreja, lembrei de todas as vezes que Deus me livrou da morte, em acidente de carro, ou por me envolver em briga lá fora, ser baleado, levar facada, porque isso acontece lá fora. E naquele momento eu decidi que ia voltar para Deus, depois desse sonho. E aí eu comecei a vir aqui na igreja, no culto de jovens, todo sábado. Eu vinha um sábado sim, um sábado não, às vezes eu vinha, às vezes não. E até que eu vim em fevereiro desse ano, antes do retiro de carnaval, eu vim pro culto de jovens. E aqui no culto, eu fiquei assistindo o culto terminou, levantei e ia embora rápido, porque eu não queria que ninguém viesse falar comigo. E aí o Marcão, não sei como, ele estava aqui embaixo, eu estava perto da porta lá, ele me alcançou, não sei como que ele me alcançou, deve ter corrido, provavelmente. E aí ele meio que me abraçou assim, perguntou para mim se eu iria pro retiro. Eu falei que iria, né, para me livrar dele ali na hora, para ele deixar eu ir embora. Eu falei que ia. E aí eu pensei que ele ia me soltar e deixar eu ir embora. Não, ele me virou assim e levou para Ramone e falou: Ramone, faz a ficha dele que ele vai pro retiro. Aí eu já fiz a ficha e acabei indo pro retiro na semana seguinte. Lá no retiro, Deus falou bastante comigo. Desde o momento ali que eu acordava, do café da manhã até a hora que eu ia dormir, Deus falava comigo. E o momento mais marcante assim na minha vida ali foi quando o Elson ministrou sobre arrependimento. Deus usou a vida dele para orar por mim. Eu pude ver ali que era realmente o Espírito de Deus que estava falando comigo, falando para mim voltar para a presença dele. E naquele dia eu tomei a decisão realmente de deixar Deus no controle da minha vida. E aí eu voltei e continuei vindo para a igreja. Agora eu vou me batizar e vou descer as águas. Essas águas, elas não é santa essa água. Não vai curar os meus pecados, porque o meu pecado já foi curado, já foi perdoado, na verdade, quando Jesus foi crucificado lá na cruz, o sangue dele foi derramado, e aquilo lavou os meus pecados. Mas essa água, ela simboliza a morte para o mundo e a vida em Cristo. Na minha vida em particular, também simboliza um posicionamento.
porque a partir de hoje eu estou assumindo um lugar que é meu por direito, lugar que foi prometido para mim antes de eu nascer. Quando aquela profeta orou pela minha mãe e disse que eu seria um grande homem de Deus, um grande líder de Deus, eu estou assumindo meu lugar hoje. E a pergunta que eu deixo para vocês essa noite é: vocês têm assumido o lugar de vocês? O lugar que Deus prometeu para vocês, vocês têm assumido? Ou vocês têm deixado para outras pessoas? Eu acho que essa noite é uma noite de decisão, não só na minha vida e na vida deles que vão se batizar, mas na vida de vocês também. É um momento de decisão. Deus tem um plano para nossas vidas. Deus tem um propósito. E é isso. Queria agradecer a Deus primeiramente, a minha família. Agradecer aos líderes da igreja. Agradecer o Marcão. Muito obrigado. O Elson, muito obrigado. O Samuelzinho, o Alisson, muito obrigado. E Deus abençoe vocês, é isso. Glória a Deus. Então ele fez um apelo. Eu não posso deixar de honrar esse apelo movido pelo Espírito Santo. Então, se você quer entregar sua vida a Jesus, ou quer mudar de vida, está vivendo no mundo e quer voltar firme para Jesus em arrependimento, ou quer entregar sua vida a Jesus, saia do seu lugar e venha aqui à minha direita, para que estejamos orando por você. Então, se você quer isso, vamos ficar todos em pé agora. E você que quer vir entregar sua vida a Jesus, ou se arrepender, como o Tiago se arrependeu, e entregar-se a Jesus de novo, mas dessa vez para valer, saia do seu lugar e venha aqui, que nós vamos orar por você. Pode ser aqui à direita, que estaremos esperando por você. Aleluias. Se você está nessa situação, saia do seu lugar. É sério isso. O mundo espiritual é exatamente como o Tiago contou. Se você está se sentindo amarrado aí e fala: eu quero Jesus, sai correndo, porque o diabo quer te segurar. E ele quer te levar para a morte mesmo. E o Senhor Jesus nos fala que tem gente que precisa fazer esse negócio hoje. Hoje é o dia da sua libertação, seu livramento. Para você ser liberto, assim como o Tiago foi. Então saia do seu lugar e venha aqui à frente. Não tenha vergonha, venha. Pode esperar ali, Beth. Por você. Pode esperar quem for ali embaixo. A pastora Beth vai estar orando por você, o Edinho, os líderes da igreja também. Pode vir agora, que essa é a sua hora, o seu momento. Aleluias. Em nome de Jesus. Então, vamos pedir para que vocês desçam na ordem das músicas. Estaremos tendo o batismo e você pode nos procurar logo após o culto também. Pode se sentar, Deus abençoe. Vamos assistir o batismo. Tem uma ordem, cada um deles escolheu uma música, mas é só o refrão que vai tocar na hora que ele estiver descendo as águas. E são os líderes de célula, os supervisores, os principais mentores deles que estarão batizando eles, ou, acho que num caso específico, o próprio pai, que já foi líder de célula, estará batizando a filha, né? Glória a Deus. O Cleiton estará batizando a Alícia, junto com a liderança da igreja. Deus abençoe.
Tá bom. Som. Alícia. O Senhor Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador? Claro. Então, diante da sua pública profissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Mais para trás? Glória a Deus. Isso. Jefferson, diante de Deus, da igreja e dessas testemunhas, você recebeu a Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador? Sim. Então, diante da sua pública profissão de fé, como ministro de Deus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz: ainda bem que eu vou morar no céu. Ainda bem que eu vou morar com Deus. Ainda bem que eu vou morar no céu. Ainda bem que eu vou morar com Deus. Maísa, você aceitou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Então, diante da sua pública profissão de fé, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata, Maranata. Glória a Deus. Tiago, você recebeu Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Diante da sua pública profissão de fé, nós te batizamos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então me tira o medo que me faz de ser Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta
aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. A tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você. Tudo sobre você. Tá saindo som, tá, né? Aí, ó. Luiz, você aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Então, mediante a sua pública profissão de fé, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos ficar em pé e adorar a Deus juntos, se quiser no seu lugar. Sobe aqui, galera, sobe aqui, sobe aí, sobe aqui, ó. Vamos subir, vamos subir. Faço parte de uma grande multidão que é como para a terra ou as estrelas do céu. Faço parte de uma nova geração comprometida com a promessa é. Faço parte de uma grande multidão que é como para a terra ou as estrelas do céu. Eu fui chamado, consolidado, treinado, enviado, um legado de amor que sempre levarei às nações. Deus amou o mundo e deu seu filho pra morrer na cruz pelos pecados de todos que nele creem. Esse é o legado dessa nova geração. Levar salvação. Deus amou o mundo e deu seu filho pra morrer na cruz pelos pecados de todos que nele creem. Esse é o legado dessa nova geração. Levar salvação, levar salvação, levar salvação em Deus. Então posso dançar, 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 celebrando a vida que Jesus me deu. Então posso cantar, 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 pois foi feito para dar louvor a Deus. Então posso pular, 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 expressando a liberdade que eu viver. Então quero viver, viver pra Deus, pra sempre. Então posso dançar, 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 celebrando a vida que Jesus me deu. Então posso cantar, 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 pois foi feito para dar louvor a Deus. Então posso pular, 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 expressão da liberdade em meu viver. Então quero viver, viver pra Deus, pra sempre. Deus amou o mundo e deu seu filho pra morrer na cruz pelos pecados de todos que nele creem. Esse é o legado dessa nova geração. O quê? Levar salvação. E Deus amou o mundo e deu seu filho pra morrer na cruz
pelos pecados de todos que nele creem. Esse é o legado dessa nova geração. Levar salvação, levar salvação, levar salvação. Vamos juntos com as palmas. Hey! Jesus! Hey! Você que pode, fique em pé no seu lugar. Vamos celebrar juntos. Vem, Senhor, encher esse lugar. Vem, Senhor, encher esse lugar com sua glória, com sua glória, com sua glória, com sua glória. Fala-me, eu quero te ouvir. Toca-me, Senhor. Toca-me, eu quero te sentir. E diga, vem. Vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me. Por quê? Que todo dia é dia de adorar ao Senhor. Eu conto segundos só pra te encontrar. Quando estou em tua presença, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Amém, glória a Deus, estamos encerrados, que Deus abençoe sua vida. Não deixe de dar um abraço no seu irmão que se batizou hoje. Parabéns, que Deus te abençoe, uma boa